Harvard Kennedy School. E antes da gente começar, eu queria dar 2 avisos logísticos. Esse painel está sendo transmitido ao vivo para as pessoas de todo o Brasil e o seu conteúdo está sendo todo gravado. E as perguntas vão ser feitas pelo aplicativo Slido, que vocês podem acessar pelo aplicativo da conferência, ou diretamente em sli.do. O código da conferência é BC19. Para a gente começar essa conversa, eu vou passar alguns depoimentos de um documentário da TV Brasil sobre segurança pública, tá? E aí depois eu vou introduzir os panelistas. Minha terra é a Penha. O medo mora aqui. Todo dia chega a notícia que morreu mais um ali. Nossas casas perfuradas pelas balas que atingiu. Corações cheios de medo do polícia que surgiu. Se cismar de sair à noite, já não posso mais. Pelo risco de morrer e não voltar para os meus pais. Minha terra tem horrores que não encontro outro lugar. A falta de segurança é tão grande que mal posso relaxar. Não permita, Deus, que eu morra antes de sair deste lugar. Me leva para um lugar tranquilo onde canto sabiá. Eu, pelo menos, quando era criança, eu vivia com constante medo de sair de casa para ir para a escola. Porque eu lembro de situações onde eu já estava na rua indo para a escola e começava o tiroteio e a minha mãe não tinha onde me esconder. Tinha uma vontade imensa de ir para a escola por conta das aulas de teatro, mas também quando tinha confronto eu tinha um medo terrível. Que eu morava, conforme o lugar onde eu morava, vivia bandido pra caramba, que era uma esquina. Minha casa era a última casa, de frente pro mato, assim. E um pouquinho antes tinha tipo uma esquinazinha que os caras ficavam apontando. Aí eu sempre quando dava confronto, eu tentava sair para ir para casa e era meio difícil, por conta que aonde eu entrava tinha dado um tiro. Era uma loucura, porque era uma mãe, uma responsável por 8, 7 crianças, sabe? E de que entra na farmácia, aí começava o tiro, esfriava o tiro, aí corre, vai, andando, vai todo mundo pelo canto, como se a gente fosse soldado e a gente tendo que viver com aquela realidade triste, sabe? Você é desrespeitado, você é bandido, você é mulher de bandido, você tá guardando alguma coisa pros bandidos. Seguro. A gente não tem segurança e tende a piorar. Enquanto ninguém fizer nada, vai piorar. E a gente vai continuar vendo sangue de gente que não merece sendo derramado. Várias vezes sou parado confundido com bandido, independente, não é uma abordagem tranquila, é uma abordagem violenta. Eles não perguntam primeiro quem você é, eles já chegam te culpando, te jogando nesse lugar. E é horrível sair assim, eu não me sinto tranquilo de sair sozinho lá, eu sempre estou andando em grupo, sempre estou andando em bonde, que é menos fácil de ser parado desse jeito. E hoje em dia, infelizmente, eu tenho 2 sobrinhos menores que depois de quase 14 anos que isso passou da minha vida, eu vejo eles nessa mesma situação, de não poder ir para a rua, não poder andar de bicicleta. A gente colocou eles até no futebol, mas o campo de futebol é um lugar muito... não tem estratégia para eles fugirem, então a gente teve que tirar eles por causa disso. Então é uma coisa que vai, sabe, deixando marca de você pensar. Até quando a gente vai ter que ir para a escola tomar um tiro? Até quando eu vou tirar uma foto da minha irmã, eu vou tomar um tiro? Até quando eu vou sair na porta de casa, eu vou tomar um tiro e eu vou viver como? Dentro da comunidade. Sabe, é muito... Eu me emocionei, eu chorei tanto. Farmácia. Para discutir esse tema tão desafiador, os nossos debatedores hoje serão, então, o governador do Ceará, Camilo Santana, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a diretora executiva do Instituto Igarapé, Ilona Zabó, com a moderação do professor Benjamin Lessing, do Departamento de Ciência Política da Universidade de Chicago, e autor do livro Making Peace in Drug Wars, que eu ouvi dizer que ele está procurando alguém para traduzir para o português. E aí, então, eu passo a palavra para o nosso moderador começar o nosso debate. Está funcionando aqui? Quero agradecer a todos por estar aqui, por esse debate importante. Eu quero especialmente agradecer aos organizadores da conferência, o governador Witzel, o governador Santana e a Ilona, por estar aqui compondo essa mesa e tendo esse debate hoje. Os temas de segurança
de segurança pública, de violência, do crime organizado e do crime em geral preocupam muitos, se não todos os brasileiros. E, não surpreendentemente, foram temas chaves nas eleições recentes. Os governadores que estão aqui ganharam essas eleições e, com isso, eles ganharam o direito de tentar novas políticas de segurança pública. E os dois governadores aqui têm novas políticas de segurança pública, de combate ao crime, de combate à corrupção e de um conjunto de temas. Essas políticas geraram e seguem gerando polêmica no Brasil, até resposta violenta das facções criminosas, mas também um debate intenso em vários campos, tanto na sociedade civil, na oposição, nos partidos de oposição, enfim. É um debate, é uma polêmica que todos nós conhecemos. Hoje, nesse painel, eu quero propor que, pelo menos para começar, que deixamos de lado um pouco esse polêmico, no sentido de o que se deve ou não se deve fazer no campo de segurança pública, e por um minuto tentamos tratar o assunto de segurança pública como se fosse qualquer outro assunto de políticas públicas, mas mais corriqueiro, menos polêmico, como regulação de trânsito ou de propaganda no rádio, coleta de lixo. Quando lidamos com esse tipo de problemas de segurança pública, o que fazemos? Identificamos um problema, aí logo pensamos num objetivo ou uma visão de como as coisas deveriam ser, ou pelo menos aonde poderíamos chegar realisticamente. E aí tem uma política proposta, né? Uma política que a política propriamente dita, que seria uma série de ações específicas que nos levaria da situação atual ao objetivo. E junto com isso viria uma teoria de como essa política vai funcionar. Às vezes pensamos de antemão como essa política poderia dar errado, né? Quais são as consequências não intencionais dessa política. Muitas vezes não fazemos essa etapa, mas é uma etapa importante. E depois métricas para saber se essa política está funcionando ou não. Para poder dizer daqui 1 ano, 2 anos, está funcionando, vamos ver pelas métricas, pelos indicadores que já concordamos que vamos usar para avaliar essa política. A polêmica sobre as políticas de segurança pública propostas, aquela polêmica vai estar aí. Podemos voltar para essa polêmica a qualquer hora. Mas por um minuto eu queria enfocar quais são, e perguntar e debater quais são os objetivos, por onde queremos chegar e como as políticas propostas vão levar esse objetivo e como vamos saber e medir se essas políticas realmente estão funcionando ou não, porque são, de verdade, políticas de alguma forma, novas. Então, neste espírito, eu queria começar um pouco apresentando... Eu não vou falar muito, só vou moderar, mas eu queria apresentar o que, para mim, hoje em dia, é um dos maiores problemas que enfrenta o Brasil no campo de segurança pública, que tem a ver com as facções e a faccionalização do Brasil, né? A expansão das facções do Rio e São Paulo para todo o Brasil e o surgimento de facções locais, como é o caso das facções que surgiram em toda a parte do Norte e Nordeste. Aqui temos 3 linhas do tempo que, para mim, representam, de alguma forma, as 3 realidades que você vê pelo Brasil hoje em dia. Você tem, primeiro, a realidade de São Paulo. São Paulo, nos últimos 15, 20 anos, digamos, tem tido uma redução drástica na taxa de homicídio, que começou em 2000, mais ou menos, e até 2008, 2010, já estava muito baixa, e se mantém baixa desde essa época. Não é que não tem crime em São Paulo, tem. Mas São Paulo, hoje em dia, é a capital com a taxa menor de homicídios. Também é um lugar onde só tem uma facção, ou seja, tem outras facções, mas só tem uma facção com realmente a representatividade, o primeiro comando da capital.
A relação entre os dois fatos é debatido, né? É polêmico. Tem gente que diz que foi só o governo que reduziu a taxa de homicídio, tem outras pessoas que dizem não, o PCC realmente contribui com essa caída drástica. O que eu posso dizer é que se São Paulo tivesse 3 facções em guerra, eu duvido muito que teria essa taxa de homicídio. Outra realidade é a realidade do Rio de Janeiro, que desde os anos 80 tem uma guerra aberta entre o Comando Vermelho e o governo, com todos os governos, né? E entre o Comando Vermelho e as outras facções. Aquela linha que vocês vê, a mais alta, é autos de resistência, né? Ou mortes decorrentes de ação policial, como são chamados hoje em dia. Você vê que nos anos 2000, 2001 até 2007, estava em alta, estava mais que 1.000 por ano. Depois houve a pacificação, o PP, que trouxe um declínio, e esse projeto foi ruindo, né, mais ou menos de 2012 para frente, e hoje em dia voltamos a ter mais que 1.500, um recorde, né, um recorde de autos de mortes decorrentes de ação policial em 2018. Ou seja, 2018 foi um ano com muito confronto entre polícia e tráfico. E também muita morte de policial. Você vê a mesma tendência naquela linha vermelha, que é a morte de policial. Não tem lugar onde mata mais policial do que o Rio de Janeiro. Então, uma guerra aberta entre facção e Estado e entre as facções. Isso é muito diferente que a situação em São Paulo. É quase difícil de acreditar que duas situações tão diferentes, tão perto geograficamente. E, finalmente, eu coloquei dados do Ceará, que, para mim, mostra um terceiro cenário em que tem múltiplas facções que estão em guerra, ou estavam em guerra, mas em determinados momentos têm se juntados e feito um tipo de trégua. É uma trégua difícil de detectar, difícil de entender o que é. É uma trégua que é tênua e parece que não facilmente quebra, mas nos períodos que estão aí, você vê marcado naquela linha, houve um primeiro momento que se chamava União das Gangues, lá pelo final de 2015 a 2016, e agora, nesse último início do ano, como vocês todos devem saber, houve uma onda de ataques das facções, né, justamente depois do início do mandato, contra uma política proposta pelo governador. E, nesse momento, tem evidência de que houve uma certa trégua entre as facções para fazer frente ao Estado, né? Pelo menos isso que as facções mesmas dizem. E, nesse mesmo período, houve uma caída forte de homicídios. Agora, se essa caída de homicídios se deve à presença de tropas federais ou essa trégua entre facções, é debatível. Mas o que não é debatível é que, nesse momento, as facções já estavam numa guerra frontal contra o Estado e os homicídios, a taxa de homicídio caiu drasticamente. Então, isso, para mim, são 3 cenários. E a questão, cada vez mais no Brasil, não é se vamos ter ou não facções, a questão é que tipo de cenário queremos. Queremos um monopólio, como tem em São Paulo? Queremos a guerra entre as facções, como tem no Rio? Ou queremos algum tipo de facções em paz, né? com uma paz tênua, mas talvez menos violento? Não tem escolha boa. A escolha boa seria eliminar as facções, mas então, me mostra onde um Estado que teve êxito em eliminar as facções. Então, eu acho que esses são o tipo de coisa que temos que debater. Qual é o objetivo? Onde queremos chegar? Como queremos que as facções se comportem? Quais limites vamos colocar e como vamos colocar esses limites? Bom, agora, como vai funcionar o painel? Aí eu vou já me calar e aí eu vou fazer perguntas aos 3 palestrantes. Os 3 painelistas. E essa primeira rodada, como vai ser um pouco de introdução de cada um, eu vou fazer uma pergunta que vai valer para as 3. A pergunta é, entre os problemas que os seus estados enfrentam, homicídio, roubo e furto, tráfico de drogas, corrupção policial, desvio de armas, ondas de ataques das facções e atuação de milícia, qual destes é a sua maior prioridade? Por quê? Quais são as políticas e ações específicas propõem para superar esse problema? E por que, na sua visão, estas políticas que vocês propõem funcionarão onde outras fracassaram? Começamos com o governador Witzel, passamos para o governador Santana e, finalmente, a Ilona Sfabo, do Instituto Igarapé, nos responderá.
Alô? Agradecer ao professor Benjamin Lesse pela oportunidade, aos organizadores do Brasil Conference, meu colega de executivo, Camilo Santana, governador do Ceará em segundo mandato, mais experiente. Vou começar com ele, para eu perguntar para ele primeiro. Ilana Svabo, obrigado pela sua presença. A todos os que estão aqui assistindo, presencialmente e ao vivo. Nossa prioridade, professor, não é uma prioridade que possa ter escolhas. A situação da segurança pública, ela impacta no desenvolvimento econômico dos estados, ela impacta no desenvolvimento do turismo, na formação educacional, ou seja, o impacto da segurança pública, evidentemente, acaba se estendendo por todas as políticas públicas. E não é algo que seja fácil de ser solucionado, como muito bem o senhor mencionou, vários governos vêm naufragando sem a possibilidade de oferecer uma solução. Qual foi a proposta que nós levamos para a eleição e que a população nos abraçou, não só a população da classe média, mas também a população das comunidades? Evidente que ninguém quer a violência, ninguém quer o confronto. E a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, ela não está baseada na política de confronto. É muito mais amplo do que isso. A primeira medida que nós tomamos foi extinguir a Secretaria de Segurança Pública para que a Polícia Judiciária tivesse independência na sua atuação. E em toda essa reestruturação da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, nós temos 3 premissas básicas daquilo que nós chamamos de sistema criminológico. Uma delas é dar independência às polícias, não só a polícia militar, mas como também a polícia judiciária. A polícia militar deve, sim, estar preparada, deve estar treinada, deve ter independência e a escolha dos comandantes não pode ter interferência política, não pode ter indicação de deputado, não pode ter indicação do governador, do prefeito, de quem quer que seja. É uma escolha técnica de um comandante de um batalhão que conhece aquela área e que vai saber melhor atuar com seus comandados. Do outro lado, a mesma coisa a polícia judiciária. Ela precisa ser independente. Na medida que você tem uma Secretaria de Segurança Pública, no meu ponto de vista, objetivamente, há interferência política. A escolha de delegados, a escolha de comandantes da polícia e, eventualmente, isso pode interferir nas investigações. O que nós fizemos na Polícia Civil do Rio de Janeiro foi dar a independência e montamos o que talvez seja o maior departamento de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção de uma polícia judiciária de um Estado. Essa polícia, hoje, está trabalhando na investigação daquilo que é a essência do que acontece no crime organizado nas ruas, que é a irrigação financeira do tráfico de armas e de drogas. Esses nós não estamos conseguindo, aí, professor, chegar a quem são os financiadores do crime organizado, aqueles que estão diretamente relacionados com os cartéis de droga e que estão livremente atuando no Brasil. Esse é um trabalho que dá para ser feito pela Polícia Judiciária, desde que ela tenha independência, porque sabemos que no Rio de Janeiro os governadores que me antecederam tiveram relações muito próximas com o tráfico de drogas, inclusive financiando campanhas políticas, não só do governador, que declaradamente esteve relacionado com traficantes, mas também com parlamentares. Isso demonstra a atuação do dinheiro, que é livremente circulado pela economia do Estado e que não encontra resistência por parte da investigação, assim como se viu numa investigação da Lava Jato, não se vê a investigação do mesmo sentido, do mesmo patamar para o crime organizado. Então, o que eu defendo é não só a independência das polícias judiciárias, mas uma proximidade maior com a Polícia Federal. E aí sim, temos uma investigação desse mercado negro do dinheiro do tráfico de armas e de drogas que alimenta o crime organizado em São Paulo e nos outros estados. E, por outro lado, não se pode esquecer a segunda premissa, que é a agilidade na resposta penal. Na medida em que você tem um direito penal com penas que já são razoavelmente duras, elas precisam ser aplicadas com celeridade. E se você tem uma polícia independente, um Ministério Público independente, um judiciário especializado no combate da lavagem de dinheiro, que é uma outra estrutura que precisa ser
melhor aparelhada e mais bem instrumentalizada nos tribunais, nós teremos sim uma efetividade melhor do direito penal e uma resposta para a sociedade e para aqueles que praticam crime. Desde 1750, já se dizia no livro dos delitos e das penas que nada impõe mais temor ao criminoso do que a certeza de que ele vai ser punido. Não importa a gravidade da pena, mas sim a certeza de que haverá uma punição. E essa punição por si só não se basta. A terceira premissa dessa estrutura criminológica que nós defendemos no Estado do Rio de Janeiro é um sistema penitenciário eficiente. É preciso ter penitenciárias que sejam capazes de reduzir a reincidência e de reintroduzir na sociedade aqueles que praticaram crimes e estiveram envolvidos com o crime organizado. Foram cooptados pelo crime organizado e tiraram a oportunidade deles de estudar e de ser inserido na sociedade. Então, baseado nessas três premissas, nós construímos uma política de segurança pública para o Estado, que ainda tem um outro ponto que está sendo trabalhado, que é um programa de resgate da cidadania, onde nós teremos condições de oferecer uma redução de pena para aqueles que confessarem a prática no crime organizado, se entregarem e poderem, assim, ter uma nova vida com uma formação profissional. Além disso tudo, certamente, nós precisamos lembrar que durante décadas, o Rio de Janeiro, a cidade e a metrópole do Rio de Janeiro, que congrega os 22 municípios, que é a chamada Câmara Metropolitana, que nós estamos colocando em funcionamento a partir agora do mês de abril, e é presidida pelo governador, o grande objetivo é fazer com que os prefeitos entendam a sua função na reorganização urbanística das cidades. O Rio de Janeiro ainda sofre com a desordem urbana, com o aumento das áreas onde não há um controle dessa ampliação e, portanto, falta saneamento básico, falta coleta de lixo, falta saúde, por isso a tuberculose atinge ainda duramente essas regiões, e nós precisamos fazer com que isso seja uma realidade diferente. A Câmara Metropolitana vai trazer, através de investimentos, começar a reurbanização. O projeto que temos chama Comunidade Cidade, será realizado na comunidade da Rocinha e do Vidigal, com o saneamento básico e a abertura de ruas para possibilitar a coleta de lixo, o transporte público e integrar definitivamente aquelas comunidades à cidade. Evidentemente, passa por um programa também de não expansão e, portanto, nós precisamos fazer com que os prefeitos tenham mecanismos de controle para evitar o expansionismo desordenado das comunidades, de uma maneira geral, em todo o Estado. Então, essa, basicamente, é um panorama bem genérico daquilo que nós estamos fazendo, e 4 anos é pouco tempo para se fazer, mas queremos deixar o legado da reestruturação do sistema de segurança pública, em toda a complexidade criminológica que vai desde a formulação da política penal, na criação dos tipos penais, até a ressocialização no sistema penitenciário. E um investimento em políticas públicas sociais, para poder minimamente deixar um legado de resgate dessas comunidades. Aí caberá a outros governos dar prosseguimento a esse trabalho de resgate e, certamente, sem corrupção, com ética, com transparência, usando os recursos públicos com dignidade, teremos um legado para deixar para a cidade e para o Estado do Rio de Janeiro. E aí sim, nós teremos um olhar social, um olhar focado naquilo que a grande maioria da população que nos elegeu espera que olhem por eles, e não simplesmente para o asfalto. E nós estamos olhando para o asfalto, estamos olhando para o morro, e o que nós queremos é devolver a esperança e a dignidade para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Basicamente, essa seria a resposta, né, a esses lamentos que, durante a campanha, eu e a minha esposa Helena, assistimos nas ruas, fomos abraçados pelas pessoas, pedindo para que nós não os decepcionássemos. E o que nós estamos fazendo hoje é não decepcionar o povo que nos elegeu e que acredita que essa realidade vai mudar. Então, muito obrigado. Obrigado. Agora passamos a palavra para o governador Santana, do Ceará. Repetindo um pouco a pergunta, era, entre os problemas que seus estados enfrentam, qual é a sua maior prioridade e por quê? E quais são as políticas e ações específicas que propõem para superar o problema? E por que, na sua visão, estas suas políticas funcionarão onde as outras fracassaram? Bom, eu queria inicialmente dar uma boa tarde a todos, cumprimentar o meu colega governador Witzel,
cumprimentar o Benjamin e a Ilona e dizer que é um prazer participar dessa conferência. Eu gostaria, Benjamin, inicialmente de dizer que o problema da violência é um problema no Brasil, no país inteiro. Um país que tem a extensão que o Brasil tem, com quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres, com quase 7.500 quilômetros de fronteiras marítimas. E eu sou um governador reeleito, né? E fui reeleito com 80% dos votos do meu estado, no tema de segurança, que foi o tema principal da campanha, de todas as campanhas no Brasil e nos estados, e que acredito, passei os 4 anos do meu primeiro mandato debatendo no Brasil a falta de uma política integrada de segurança pública para o país, né? O Brasil foi muito omisso nessa área em não debater e não aglutinar os estados num grande projeto para combater a criminalidade. Para mim, esse é o grande fator. E nós conseguimos, no ano passado, pela primeira vez, o Congresso Nacional aprovou um sistema único de segurança pública. Nós temos um sistema único para a saúde, para a educação, mas não tínhamos para a segurança. E a responsabilidade de combater o narcotráfico no país é da União, não é dos estados. Proteger as fronteiras de um país é da União, não é dos estados. Então, havia uma necessidade e hoje praticamente toda a responsabilidade da segurança pública cabe aos estados brasileiros, inclusive financeiramente, de bancar a segurança pública. Então, é um debate que a gente vem fazendo há algum tempo, não só eu, nos últimos 4 anos, mas há muito tempo. Mas, pela primeira vez, o Estado tem um mecanismo formal legal. Foi aprovado um sistema, sancionado pelo presidente, com fundo, com critérios, com metas, e é preciso colocar esse sistema para funcionar no Brasil a partir desse ano de 2019, que é um debate que a gente tem feito com o novo ministro. Mas eu quero agora voltar um pouco especificamente para o Ceará. Quando eu assumi o governo em 2015, por isso que eu preciso falar nisso, porque eu sou reeleito, eu não acredito em nenhuma política pública que não seja planejada. E eu fiz parte 8 anos do mandato do ex-governador do meu estado, Cid Gomes, e assumi, aos últimos 4 anos, sucedi ao ex-governador. E, repito, só acredito em qualquer política pública se ela for planejada. E o Ceará deu um exemplo disso. Em 2007, quando o governador Cid assumiu o estado, foi planejada uma política para a educação. O estado do Ceará tem um dos piores indicadores de educação do país, né? E, através de uma política planejada, meritocrática, continuada, que nós aprofundamos, o Ceará hoje é reconhecido como um dos melhores estados do ensino público. E, ano passado, das 100 melhores escolas públicas do ensino fundamental, 82 são do Ceará. O estado ainda pobre, o estado semiárido nordestino, mas que construiu uma política pública através de 12 anos que trouxe resultados hoje importantes, que é o grande combate à violência, é o caminho da educação. E, da mesma forma, nós resolvemos, em 2015, construir um plano para a segurança. Primeiro, diagnosticar quais são os caminhos para construir um plano para segurança pública para enfrentar a criminalidade de um estado, mesmo sabendo da dependência que a gente tem da União, porque nós não podemos legislar sobre isso, né? Nós dependemos muito da União para tratar esse tema, dependemos muito do Poder Judiciário, e aí a ideia é de construir um pacto. Esse plano nós construímos durante 1 ano, em 2015, Benjamin, e foi publicado em 3 volumes. Falando das experiências exitosas no mundo, inclusive procuramos trazer os melhores especialistas em segurança pública para ajudar nesse diagnóstico. Um cenário da violência no Brasil e no Ceará, e o outro plano de ação. E a primeira coisa que nós construímos foi um pacto pelo Ceará Pacífico, com um comitê de governança, com o governador liderando o comitê, com o presidente do Tribunal de Justiça, com o presidente da Assembleia, com o Ministério Público, com a Defensoria, com a sociedade, chamando a universidade para também debater esse tema, a academia. E aí, construímos uma nova estratégia de segurança pública para o Ceará, que estamos implementando, que, basicamente, vou resumir aqui, basicamente em 3 eixos. O eixo de fortalecimento policial, era necessário reestruturar a polícia judiciária, ter um efetivo maior, trabalhar com inteligência, com tecnologia, né? Esse era um ponto fundamental. Se eu tenho uma ideia, Benjamin, nesses últimos 4 anos eu contratei mais de 10 mil profissionais para a segurança pública no estado do Ceará, aumentei em 65% o efetivo da Polícia Civil e Judiciária, né? Nós temos hoje a PEFORCE, que é uma polícia científica independente, ela não faz parte da Polícia Civil,
equipada, porque se você não tem o trabalho científico da polícia, é difícil na hora de um julgamento, do próprio Ministério Público denunciar, do próprio juiz julgar. É difícil porque não há elemento científico de provas para condenar aquele criminoso. Então, era preciso ter uma PFOS, uma polícia científica fortalecida, um laboratório tecnológico de lavagem de dinheiro. E nós criamos um programa chamado Cientista-Chefe. Nós fomos na Universidade Federal trazer doutores, pesquisadores, para ir dentro da secretaria, para construir elementos e programas de soluções para a questão da segurança pública. E nasceu no ano passado, para você ter uma ideia, um programa chamado SPIA, que é um sistema policial indicativo de abordagem. Nós implantamos em todas as cidades acima de 50 mil habitantes um sistema de vídeo monitoramento, com câmera de identificação de placas e de veículos. Esse sistema, inclusive, com rodovias federais e estaduais, porque há uma coisa chamada mobilidade do crime. O criminoso, ou praticamente todo criminoso, utiliza um veículo para cometer o crime. Se eu consigo monitorar o destino desse veículo, eu consigo dar respostas mais rápidas. E esse sistema hoje é integrado com 3.300 câmeras, e a gente consegue hoje, esse ano, desde o ano passado, fazer a abordagem, o recorde foi em 7 minutos depois que a informação chegou à CIOPS. Inclusive, todas as taxas, todos os indicadores no Ceará têm reduzido e têm diminuído. Estou colocando tudo isso porque o plano tinha esse fortalecimento policial, tinha um novo sistema prisional, eu sei que foi um tema recente aqui do debate, há uma fragilidade enorme no sistema prisional brasileiro, há uma inconformidade de que a polícia prende um bandido e lá de dentro da cadeia o bandido dá as ordens, ou comanda o tráfico, ou comanda as facções lá fora nos estados. Então, havia uma necessidade nesse plano de reestruturar o sistema prisional. Mas, para isso, era preciso diminuir a superlotação, construir novas unidades, fazer concurso público para os agentes penitenciários. E é o que o Benjamin disse, nós nos preparamos para isso, criamos uma Secretaria de Administração Penitenciária nova, reestruturada, chamamos um bom secretário e tomamos a decisão de fazer cumprir a lei, simplesmente fazer cumprir a lei dentro do sistema prisional a partir desse ano, de janeiro desse ano. E foi isso que aconteceu em janeiro, uma série de reação do crime organizado contra as medidas que o Estado estava estabelecendo dentro do sistema prisional. E mostramos que o Estado tem que ser mais forte, quem tem que mandar é o Estado, e mostramos isso em janeiro, e todas as taxas, Benjamin, nós já vimos caindo em 2018, e esses 3 primeiros meses desse ano são as menores quedas dos últimos 10 anos no estado do Ceará. Compreendo que temos uma controladoria de disciplina externa no Ceará, que talvez seja o único estado que não é vinculado à Secretaria de Segurança Pública, exatamente para controlar, para analisar qualquer desvio de conduta das forças policiais. Então, temos nos preparado dentro de um plano, dentro de uma meta. Nós temos uma premiação de 120 milhões de reais para a premiação das forças de segurança que atingiram os indicadores de redução de homicídio, que a meta é 6% ao ano no estado do Ceará, no Brasil é 5%, lá somos 6%. E eu sei que temos apenas 6 minutos aqui para iniciar, mas quero apenas resumir o seguinte, que é consenso nosso, da academia, da sociedade, que combater a violência, nós precisamos ter um trabalho qualificado da polícia e, ao mesmo tempo, a prevenção. E prevenção se faz com educação, com cultura, com esporte, com intervenções urbanas, que é a nova etapa do plano que nós estamos fazendo lá em Fortaleza, intervir nos aglomerados subnormais que existem em Fortaleza. São 192. Nós criamos uma superintendência de pesquisa da área de segurança. Trabalhar cientificamente, qual a estratégia não aleatória, mas cientificamente através de dados. Se a gente for analisar, a grande maioria dos crimes acontece nesses aglomerados, que não tem saneamento básico, que as pessoas vivem de forma precária, é a desigualdade social, são as injustiças que ainda existem nesse país. Então, é um desafio enorme, mas, repito, só acredito que a gente consegue enfrentar esse problema, primeiro com planejamento, e com foco e com integração. Nós conseguimos criar no Ceará o primeiro centro integrado de inteligência, já do SUSP, do sistema, criado em dezembro do ano passado, do Nordeste brasileiro. Porque o crime ultrapassou as fronteiras dos estados.
Um criminoso da ordem lá de São Paulo, lá no norte ou nordeste do Brasil. O crime se nacionalizou, se transnacionalizou. Por isso que é preciso ter uma pactuação e uma ação. É preciso chamar o Poder Judiciário, que é o responsável para julgar os crimes no Brasil. Portanto, essa pactuação precisa existir nos estados, mas precisa existir fundamentalmente na União. E quero só aqui fazer um questionamento, Benjamin, sobre esses dados de São Paulo. Eu sou um crítico a esses dados de homicídio de São Paulo. O único indicador que existe hoje que indica o nível de violência no Brasil são taxas de homicídios. Mas estados computam isso de forma diferente. Se nós formos analisar São Paulo, há um item chamado mortes suspeitas ou mortes a esclarecer. É cada vez maior em São Paulo. Né? Então, há uma diferença muito grande disso. Lá no Ceará, por exemplo, e na maioria dos estados do Nordeste, por conta do PRONAS, que foi um programa criado pelo governo federal, que para receber recursos, os estados tinham que aderir a uma sistemática de coleta de dados padronizados pelo Ministério. Portanto, lá, se encontrar um cadáver no mato, computa como homicídio. Se for uma chacina, computa, se for 9, computa como 9 homicídios. Né? Então, é diferente. Então, às vezes, você compara um estado com outro e, finalmente, em dezembro do ano passado, o Ministério da Justiça, que foi criado, Segurança Pública e Justiça, padronizou os critérios de CVLIs no Brasil. E eu espero que todos os estados possam padronizar para a gente poder comparar com dados corretos em relação a isso. É apenas uma crítica construtiva que tenho feito ao longo desses 4 anos, né? Inclusive debati com o ex-governador Alckmin sobre isso também, mas que é importante se padronizar os dados de CVLI em todos os estados brasileiros. Então, essa é a minha... Para nós, no Ceará, há uma prioridade nesse assunto, é um desafio, mas compreendendo que é preciso trabalhar com tecnologia, com inteligência, com integração, nessa pactuação, mas, fundamentalmente, é preciso trabalhar na prevenção, que é um resultado a médio e longo prazo. Muito obrigado, governador. Agora passamos a palavra para a Ilona Svabo, do Instituto Igarapé. Obrigada. Eu vou falar aqui com o chapéu de sociedade civil, né, e tentar também colocar aqui um pouco dessa perspectiva. Primeiro, agradecer, é um prazer estar pelo 2º ano aqui na Brasil Conference. Estou fechando 2 semanas de Harvard aqui num curso de educação executiva com chave de ouro, estou muito feliz. E dizer que é fundamental esse debate estar acontecendo na academia, ter muita gente jovem nessa sala, porque a gente demorou muito a reagir enquanto sociedade em relação a esse tema no Brasil, tanto no entendimento quanto nas possibilidades de ação. Eu acho que é fundamental. E a participação de cada um de vocês dessa sala vai ajudar a gente a mudar a página, porque tem gente com a caneta na mão, que tem que estar ali sendo, na verdade, cobrado, mas a gente tem que estar apoiando. Né? Então, estou há 15 anos trabalhando com temas relacionados a essa agenda, de diversas formas, estudando esse tema, conhecendo o que deu certo, o que deu errado, apoiando gestores, policiais, legislativo, judiciário, tanto em produção de dados, mas também como desenho, avaliação e implementação de projetos, em especial na área de tecnologia. Tive o privilégio de trabalhar com líderes no nível local, nacional, internacional e, enfim, com temas aí mais variados. O que eu posso dizer para vocês é que tem solução. Esse tema tem solução, mas não tem atalho. A gente tem que entender que, de fato, a gente precisa estar tendo planos, tendo metas, tendo acompanhamento e tendo muita vontade de trabalhar em parceria. Então, acho que a primeira coisa, o sistema de segurança pública e justiça criminal, ele não começa com as polícias são fundamentais, são aí o braço, né, na verdade, do poder público, é o uso da força, mas a gente tem que começar na prevenção. E prevenção, a gente está falando de municípios, a gente está falando de estados, a gente está falando de educação, primeira infância, urbanização, uma série de questões. Depois vem as polícias, que eu acho que no Brasil a gente tem um entendimento de que a polícia não é a gente tem que trazer a polícia para a sociedade. A gente teve durante muitos anos, e em algumas situações ainda acontece, a polícia do governador, a polícia do presidente, a polícia de quem quer que seja. Não, a polícia da sociedade. Então, a gente tem também que entender melhor a polícia, trabalhar melhor com a polícia. Né? E nós temos Defensoria Pública, Ministério Público, e tem papéis que não estão sendo cumpridos nessas caixinhas aí em relação
a esse sistema. A gente vai poder falar melhor sobre isso. Vara de execução penal, então tem a justiça e, finalmente, a gente tem o sistema penitenciário. Então, a gente tem que olhar toda essa equação e entender que hoje, pela primeira vez, como disse o governador Camilo, a gente tem um sistema único de segurança pública. Gente, foi 2018 que aprovou essa lei. Desde que eu conheço, na verdade, esse tema e comecei a trabalhar, essa discussão está ali. Não havia nenhum mecanismo de fazer com que atores diferentes, níveis diferentes, trabalhassem juntos. Está super incipiente, nós precisamos apoiar para que esse sistema seja implementado, né? Então, acho que isso é fundamental. E dizer que esse tema vai dizer, nos próximos anos, se a gente vai continuar sendo um Estado democrático de direito ou se a gente vai estar caminhando para um lado de autoritarismo e de não cumprimento da lei, do rule of law. Então, segurança pública, hoje, vai definir qual é o caminho que a gente quer seguir no Brasil. Eu posso dizer isso também com muita tranquilidade. Eu acho que a gente tem que botar bastante atenção aí. É óbvio que a gente sabe que a gente está numa situação, todos vocês conhecem os números, é uma situação absolutamente devastadora, as pessoas mais pobres sofrem mais, todos nós sofremos, todo mundo aqui quer andar nas ruas, todo mundo quer aqui deixar os filhos saírem sabendo que vão voltar, ninguém quer ficar andando de carro blindado, está muita coisa errada, né? Mas a gente tem que entender que o Estado tem o monopólio do uso da força, mas precisa usar essa força dando o exemplo de o que seria o rule of law aqui nos Estados Unidos. Então, a gente está no momento também de dizer, Estado seja forte, dê respostas, mas cumpra a lei. O que eu falo sempre com os policiais que eu trabalho, 15 anos eu trabalho com, nunca trabalhei contra. Então, há diversos tipos de atuação na sociedade civil, a minha sempre foi parceria. Então, enfim, todas as instituições que eu trabalhei na sociedade civil foram instituições, desde o Viva Rio ao Instituto Igarapé, que trabalham com o poder público. Não recebemos recursos do poder público para estarmos independentes, buscamos apoiar. Mas é fundamental a gente entender que a gente precisa também fazer com que se cumpra a lei. E, acima de tudo, quem detém monopólio do uso da força precisa também cumprir a lei. Então, isso, para mim, hoje é um tema que tem que ser muito debatido no Brasil, porque eu acho que a gente tem riscos em achar que vale tudo. Não vale tudo na segurança pública, não pode valer tudo. A gente não está mais seguro se for para o vale tudo. Nem nós, nem os policiais, nem ninguém. Eu digo isso porque tem que ter uma grande empatia também o papel dos policiais hoje, o que a gente está vendo. Saúde mental desses profissionais, né? Realmente, assim, tem aí muita coisa para a gente estar olhando. Mas vou focar no que aqui para a gente poder ir para o debate. Acho que tem três grandes prioridades que Brasil e Estado. A gente fez 2 trabalhos importantes, acho que com muita gente participando. Uma é uma agenda para o Rio. Então, quem quiser detalhe de enfim, propostas que podem embasar planos, tem a Agenda Rio Seguro, que foi feita com profissionais de todo esse sistema, e também a Agenda Segurança Pública é solução para embasar também as discussões no plano nacional, que a gente fez em Igarapé, Instituto Sul da Paz e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a gente acha aí que tem 3 grandes objetivos. A redução da letalidade violenta, do crime violento, em especial, na verdade, dos homicídios. A gente é aí o campeão nacional, enfim, internacional, há muito tempo em número, né, de homicídios. A questão da corrupção policial, e também o combate ao crime organizado. E dá para fazer. Como é que a gente faz isso, né? Então, eu falei um pouco do porquê, o quê e como é que a gente faz. Então, não tem, novamente, atalho, mas dá para fazer. Começando com dados, a gente tem hoje essa intenção de ter um sistema a nível nacional, uma ideia que vem há muitos anos sendo, o ministro Moura anunciou o Cinesp, ele precisa ser povoado. Esse sistema hoje, todos os dados que a gente tem da segurança pública são acumulados pela sociedade civil. Quem faz esse trabalho ainda é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O governo precisa melhorar esses dados justamente para a gente poder comparar. Vocês vão fazer várias perguntas que não têm resposta, a gente não tem os dados, então como é que a gente pode ter boas políticas públicas, né? Então, muito do nosso trabalho como sociedade civil é, sim, produzir dados, exigir e ajudar para que esses dados sejam também rastreáveis. Você chega numa arma apreendida na polícia, você não sabe o que aconteceu com ela no final do processo, você não sabe o que acontece com o preso ao longo da vida dele, você não divide base de dados entre esse sistema. Então, em primeiro lugar, vamos organizar essa informação para a gente poder estar respondendo e vendo se o nosso plano está funcionando ou não, né? Isso aí acho que é fundamental. Tem uma questão de governança, que eu acho que aí sim cabe muito aos governadores essa governança de chamar os outros atores à mesa, porque o papel do nível federal vai ser mas os governadores estão mais próximos do nível local. Então, não só com as outras instituições desse sistema, mas também com os municípios e com a sociedade. Acho que participação social, gente, é fundamental nesse momento. E a gente está vendo que esse espaço
está se fechando no Rio de Janeiro, está se fechando no Brasil. Enfim, infelizmente, precisamos colocar isso aqui, porque o diálogo vai salvar. Se a gente, cada um for fechar-nos em caixinhas, a gente está perdido, literalmente. Bom, segundo, depois de dados de gestão, prevenção e policiamento inteligentes. O crime é concentrado. Os fatores de risco da violência são concentrados, a gente sabe quem são as famílias mais vulneráveis, então o município pode agir muito mais inteligente na prevenção e a polícia pode agir muito mais também inteligente na prevenção e na repressão. No Rio de Janeiro, a gente também, com um grupo de empresários, que são os parceiros de segurança pública, doamos o sistema de análise criminal para o Rio em 2016. Chama Espigel, é usado ainda em todas as gestões, depois, hoje tem uma delegada lá cuidando do ISP, mas para tentar também orientar, dizer, olha, o crime pode ser prevenido, a gente consegue, e óbvio, não deu certo, a gente vai para a repressão. E já foi falado aqui também da importância da inteligência, polícia civil. Então, policiamento e prevenção inteligentes. Hoje a gente tem muita tecnologia para nos ajudar a fazer isso de uma forma que coloque todo mundo menos em risco. Gestão penitenciária e execução penal. Primeiro de tudo, cumprir a lei de execução penal. Não é cumprida. Tem uma série de questões nessa lei que a gente não vê sendo cumpridas. Brasil afora, a gente negligenciou muitos anos a questão dos presídios. O crime organizado, a gente nasceu, floresce, todo mundo sabe que comanda de lá. O Estado é dono dos presídios, literalmente está lá. Então, a gente tem hoje tecnologia, desde vídeo monitoramento, scanners, não botar presos provisórios com presos permanentes, a gente conseguir ter mais celeridade da justiça para, de fato, temos 40% de presos provisórios, enfim, o que a gente pode fazer com esse sistema? Esse sistema é grande parte hoje do problema, tem que ser parte da solução. Uma quinta política que a gente não pode deixar de falar, que também está sendo usada de uma forma que não é racional, a gente tem que poder falar sem polêmica sobre o controle de armas, porque as armas nascem legais, a gente pode controlar e rastrear as armas ao longo da vida, as munições também, a gente não faz porque não tem vontade política. Eu estou há 15 anos encontrando com todos os ministros de justiça que passaram por lá, com diversos governadores e secretários pedindo, por favor, coloca no edital de compra, que a munição venha marcada em lote menor, como está na lei. Isso não é feito, gente, não é feito porque não há vontade, porque está na lei, a tecnologia não entrega. Então, assim, há 15 anos eu estou tentando desarmar bandido, como sociedade, não tenho a caneta, mas estou. Não tem resposta. Então, por favor, vamos cobrar para que as tecnologias que hoje existem sejam aplicadas. Então, esse tema é um tema super importante. E, por fim, fiscalização da atividade policial, que também passa por tudo que a gente está falando aqui. Hoje a gente tem uma série de instituições que precisam estar nesse jogo, o Ministério Público precisa fazer muito melhor esse papel, porque a gente quer, sim, valorizar, treinar, capacitar, dar os melhores equipamentos para os policiais que estão fazendo o trabalho. Mas a gente não pode permitir também que haja excessos, se houver excessos, também precisam ser investigados e, se comprovados, punidos. E isso a gente está vendo no Brasil, que tem uma distorção de que o vale tudo, vamos lá, não vai salvar. Gente, a gente não vai sair de onde a gente está. Então, acho que esse tema da corrupção policial, quando a gente pensa por onde as armas estão chegando, no Rio de Janeiro chegaram muitos carregamentos por aeroportos com fiscalização federal, gente, portos, rodovias, enfim, tem muita corrupção envolvida nessa história e a gente não pode botar para debaixo da mesa. Então, eu termino aqui para a gente poder conversar, mas queria só dizer que precisamos, de fato, de cada um de vocês que estão nessa sala, que está assistindo, porque esse tema é o tema que vai definir se a gente continua numa democracia, onde todo mundo aí vai poder estar participando com voz ativa, ou se a gente vai estar caminhando em direção a um Estado mais autoritário. E eu estou preocupada, preciso da ajuda de vocês para a gente levar esse debate para todos os lugares. Obrigada. Obrigado a todos os panelistas pelas respostas. Eu vou fazer agora um follow-up aos panelistas na mesma ordem, que tem justamente a ver com essas propostas que cada um de vocês colocou na mesa. Tipicamente, se pergunta a quem propõe uma política, como vai saber se sua política está funcionando, quais são as métricas, os metrics ou os indicadores. Mas eu quero fazer a pergunta inversa. Como vocês vão saber se não está funcionando a sua política? O que poderia acontecer nos próximos 2 ou 3 anos que eles fariam parar para reavaliar as políticas propostas e talvez fazer ajustes no rumo? E eu faço deste jeito pela seguinte razão. Na matéria de segurança pública,
Tem políticas que têm funcionado de alguma forma e outras que não, e tem tido políticas que não só não funcionaram, como produziam efeitos inesperados. O próprio nascimento do Comando Vermelho nasceu de uma política de repressão do governo militar contra a luta armada, que, afinal, produziu uma coisa que ninguém esperava. Em que momento o governo viu que isso não funcionou e que criou outro problema? Muito depois. O espalhamento do PCC pelo país, hoje em dia, é reconhecido por governantes de São Paulo como fruto de um erro de mandar os líderes do PCC para outros estados. Mas só agora. Não houve, no momento de tomar aquela política, um pensamento de como que isso poderia dar errado. Muito menos medição de indicadores que poderia indicar que aquela política estava dando errado. Então, eu acho sumamente importante, no momento de cambiar o rumo de política pública sobre segurança pública, pensar em como poderia dar errado. Mesmo se não achamos que vai dar errado, pensamos nos possíveis efeitos, né, os contra-efeitos, e estar preparados, né, para repensar. Isso vale tanto pelas propostas, pelas políticas dos governadores que vão sendo implementadas, como as políticas propostas pela sociedade civil. Então, a pergunta eu gostaria de pedir que vocês, na medida possível, sejam específicas. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes, nesse campo de segurança pública, obviamente, se os homicídios, com todos os problemas de medição, a taxa de homicídio cai, o governo diz, não, foi nossas políticas que fez cair. Mas se subir, pode ver que algum governo, não está dizendo que nenhum de vocês, mas isso é muito comum, não, é porque agora os traficantes estão desesperados. Se baixar a taxa de roubo a veículos ou roubo a patrimônio, que ótimo, estamos entregando a segurança ao povo. Mas se subir os crimes ao patrimônio, pode dizer que estamos dando golpes ao tráfico e agora eles não têm mais fonte de renda pelo tráfico de drogas e estão passando para o roubo. Então, essa interpretação dos indicadores faz com que é difícil avaliar as políticas. Aí eu gostaria de saber como vocês pretendem avaliar as políticas e especificamente, que tipo de coisa lhes fariam repensar e fazer um ajuste de curso durante os mandatos de vocês. Começando de novo com o governador Witzel. Professor Benjamin, acho que nas três falas temos muito mais pontos em comum. Também não consegui ver nenhum ponto de discordância. Acho que as políticas públicas de segurança passam por todas as premissas que foram aqui faladas e, de certa forma, em palavras diferentes, mas com o mesmo objetivo. A questão da medição da segurança pública é realmente algo importante para se poder mensurar se o trabalho está sendo feito adequadamente ou não. No Rio de Janeiro, os indicadores de segurança são mensurados pelo sistema SPGEL, né, que a Ilana falou muito bem, que funciona no Rio de Janeiro, hoje dirigido por uma delegada extremamente comprometida com o funcionamento dessa medição, e os índices estão sendo reduzidos. Isso demonstra que melhorou a qualidade do trabalho e não aumentou a quantidade de policiais. Então, a letalidade violenta no Rio de Janeiro reduziu em 15%, homicídio doloso 22%, de janeiro e fevereiro, comparado com o ano passado. Os roubos de rua, mantivemos constante. Falta para melhorar desse desempenho o monitoramento eletrônico. A polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e nós estamos investindo agora no monitoramento eletrônico através de câmeras com reconhecimento facial e também com o reconhecimento de placas de carro para reduzir ainda mais o roubo de veículo, que reduziu em 27%. O roubo de carga foi reduzido em 19%. Então, esse foi um trabalho feito pela Polícia Militar que, analisando a mancha criminal, pôde melhor distribuir o policiamento. Nós passamos por uma intervenção no Rio de Janeiro que resultou no investimento de quase R$1 bilhão em material que está começando a chegar agora. Então, são mais de 3 mil viaturas, são equipamentos de comunicação, são reformas das unidades da polícia, tanto judiciária quanto polícia
ostensiva e, com isso, melhor capacidade de treinamento para evitar erros praticados pelos policiais, atendimento psicológico. Então, é uma orientação às polícias para cuidar bem do trabalho realizado pelos policiais. E com esse monitoramento eletrônico, nós acreditamos que estaremos ampliando a capacidade de policiamento nas ruas. Então, agora é avaliar o que nós implementamos, que vem sendo efetivo e com, evidentemente, uma proposta que nós estamos fazendo de melhoria do sistema penitenciário. Foi feito um estudo numa tese de doutorado da UNB que propõe uma metodologia de sistema penitenciário que é aquilo que está na lei de execução penal, onde se vai ter uma área de recuperação do preso, né, que pode ser uma área industrial, inclusive, para que ele possa ali ter uma nova oportunidade de vida com a sua retorno à sociedade em condições de trabalhar de forma digna. E esse é um modelo que customiza o espaço, porque ele tem 4 andares, e melhora a capacidade de vigilância. Também com uma estrutura que melhora também o desempenho na recuperação desse interno. Também estamos agora trabalhando para poder investir na área dos menores, na apreensão de menores, porque hoje no Rio de Janeiro tem uma deficiência muito grande em relação a isso. Agora, é preciso dizer também que nós assumimos o governo do Estado com um déficit de 8 bilhões de reais. Nós assumimos o governo do Estado do Rio de Janeiro após governadores terem sido presos sob acusação de corrupção generalizada, Tribunal de Contas, onde praticamente todos os conselheiros foram presos, e enfrentar essa realidade financeira para poder fazer o que nós estamos fazendo, realmente demonstra que nós estamos no caminho certo, motivando a atividade policial. No meu governo, no primeiro ano, nós vamos formar 3 mil novos policiais para recompor a polícia ostensiva e a polícia judiciária. Como o governador Camilo estava mencionando, sem colocar policial, recompor a polícia, não se consegue ter efetividade, que é aquela segunda premissa do sistema criminológico. E nós estamos fazendo isso. É evidente que nós temos 4 anos para poder implementar essa política. Ao longo desse governo serão 12 mil novos policiais e nós queremos também recompor em mais 2 mil policiais a polícia judiciária. E mudando também um conceito que já vem sendo aplicado no governo de Santa Catarina, que é o policial poder fazer o boletim de ocorrência. Com isso, reduzimos sensivelmente a ausência de policiais na rua, que ficam muito tempo nas delegacias lavrando termos circunstanciados e boletim de ocorrência. Então, essas modificações foram feitas, está dando esse resultado que nós estamos vendo e, certamente, ao longo desses 4 anos, nós vamos ter condições de implementar toda essa política proposta e fazer as avaliações necessárias. E, certamente, não se pode parar no que diz respeito ao investimento social. Nós estamos investindo também na formação dos alunos, resgatando o interesse dos jovens para ter uma formação profissional, investindo na FAETEC, lembrando sempre que nós assumimos o Estado do Rio de Janeiro com um déficit de 8 bilhões de reais, ou seja, sem conseguir os 8 bilhões de reais até o final do ano, não tem condições de pagar sequer o salário dos servidores públicos. E nós estamos conseguindo. Desde janeiro até agora, nós conseguimos superar o mesmo período do ano passado em mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais em arrecadação, combatendo a sonegação fiscal, melhorando o desempenho da atividade econômica e olhando para a receita. Então, com isso, nós vamos conseguir, certamente, suprir esse déficit, e lembrando ainda que nós temos restos a pagar da ordem de 17 bilhões de reais. O governo que saiu deixou uma dívida de restos a pagar de 17 bilhões de reais. Só no sistema penitenciário eram 4 meses sem pagar a alimentação do preso. Eu autorizei o pagamento agora no mês de janeiro de 2 meses que me antecediam. Ou seja, um governo totalmente voltado para a corrupção, que destruiu as economias do Estado do Rio de Janeiro e que agora, com um governo sério, transparente, ético, comprometido com a legalidade, está conseguindo novamente recuperar o interesse do investidor e daqueles que contribuem atualmente
no estado do Rio de Janeiro. Só assim é que nós vamos conseguir investimento social, com a recuperação da credibilidade, investimento na educação, ou seja, são premissas que ninguém aqui vai falar o contrário, né? E aí sim, se tiver que corrigir rumos, vamos corrigir, mas no momento nós estamos acertando e acertando muito bem. Deixa eu só fazer uma pergunta um pouco mais direta sobre um aspecto que você falou muito do plano de governo como um todo. Ao respeito à política aqui, que gerou muito polêmica de usar franco-atiradores ou sniper, por exemplo, né? Mas dentro das políticas de segurança pública do seu governo, esse em particular, se supõe que colocar em ação essa política vai gerar alguma mudança na dinâmica criminal, senão você não faria essa política. Mas qual é a mudança que você espera em termos de indicadores? Eu mostrei agora que foram 1.500 mortes por decorrência de ação policial antes do seu mandato. Então, você espera que esse número vai aumentar em 2019, já que a política parece que já está em ação, ou que esse número vai baixar? Se baixar, isso é uma indicação boa? Se subir, é uma indicação boa? Como que podemos entender os efeitos esperados dessa política e como podemos avaliar se está funcionando ou não? Bom, nós vamos avaliar com todos os índices de criminalidade sendo reduzidos. E, mais uma vez, eu quero deixar claro que não sou eu que introduzi nenhum atirador de elite nas forças de segurança do Rio de Janeiro, e isso existe em todas as polícias, e eles são utilizados de forma a que, no eventual confronto com atividade criminosa, aquele que está portando um fuzil e está colocando em risco a sociedade como um todo, ele possa ser neutralizado com o uso de um atirador de elite. Mas isso não sou eu que decido, não sou eu que mando. Quem decide é a polícia, no momento em que ela está agindo, para evitar um mal maior para a sociedade. E tudo isso de acordo com os protocolos que são utilizados em qualquer polícia no mundo inteiro. Se há um atirador de fuzil em qualquer lugar do mundo, ele vai ser neutralizado de forma fatal, porque ele é um risco iminente para a sociedade. E não é diferente no Rio de Janeiro, mas quem decide isso são as forças policiais. E todos os autos de exame cadavérico, assim como os termos que são lavrados de resistência, estão à disposição do Ministério Público para que ele possa fazer aquilo que ele entender conveniente fazer. O Ministério Público tem independência, tem órgãos de investigação para tanto, e o Instituto Médico Legal, embora nós estamos fazendo agora os investimentos necessários, lembro que nós recebemos um Estado totalmente deteriorado financeiramente, os médicos do IML são independentes. Eles não têm vinculação com a Polícia Judiciária, do ponto de vista hierárquico, apenas funcional, mas são independentes, realizam o seu trabalho com total liberdade, e nós temos um Ministério Público que é independente. Então, o Estado Democrático de Direito está funcionando. E, por isso, a política de segurança pública ela tem, né, nos seus componentes, uma série de elementos, como o batalhão de choque, para poder, eventualmente, conter um momento de distúrbio. Então, você tem vários elementos de segurança pública. E esse é mais um deles, que é utilizado de acordo com critérios técnicos da atividade policial. Meu papel como governador, o papel do governador do Ceará, não é determinar o que a polícia vai fazer, mas é reduzir os índices de criminalidade e dar condições para que eles tenham boa formação profissional, que eles respeitem as nossas normas mínimas de segurança e que eles possam fazer o trabalho profissional deles. Não cabe a nós decidir como eles vão fazer, mas eles têm que ter a forma mais adequada de fazer. Para isso, eles são profissionais especializados da segurança pública. Nós, governadores, temos que prover os meios necessários para que isso aconteça. Ótimo, obrigado. Governador Santana, eu queria te fazer a mesma pergunta e, da mesma forma que eu fui um pouco específico com o governador Witzel sobre uma política especificamente, eu queria também te perguntar sobre a política do governo, do seu governo, que visa, de alguma forma, dessegregar as prisões, posso dizer assim, de dar para cada facção uma unidade específica e começar a lotar as prisões de acordo com o grau do crime, em vez de fazer a separação por pertencer a uma outra facção. Essa é uma política que, como você mesmo falou, gera uma reação violenta das próprias facções, não gostam dessa política, querem ter cada um sua própria
prisão, mas o seu governo ficou firme que vai implementar essa medida para fazer valer a lei dentro da administração penitenciária, como diz o senhor. Aí eu queria te perguntar, essa mesma pergunta, como vai saber se essa política não está funcionando? Quais possíveis efeitos não intencionados, mas negativos que podia produzir uma política dessa, te poderia fazer repensar essa política daqui 2, 3 anos? E quais são as indicações para você que sim está funcionando? O que você espera conseguir com essa política e o que poderia dar errado com essa política? Bom, primeiro Benjamin, aqui a decisão de uma intervenção do sistema prisional foi uma decisão que já estava dentro do nosso plano. Repito, nós estamos executando um planejamento, inclusive com o texto do Fórum Nacional de Segurança Pública, que nos auxiliou na construção desse planejamento. E uma das ações era a intervenção no sistema prisional, fazer valer a lei de execução penal, que não vale na grande maioria das unidades prisionais do Brasil. Essa é a grande realidade, né? Então, nós vamos manter essa política de separar presos condenados de presos provisórios. O Ceará tem uma das maiores taxas de presos provisórios no país e fazer valer, com disciplina, com rigor, dentro das unidades prisionais. Agora, toda política, ela é dinâmica, ela cabe a avaliações. É por isso que nós temos um comitê de governança. Há uma governança do Estado, nas suas instituições, da polícia, da integração, do controle, mas há uma governança que extrapola, que é esse comitê do Pacto pelo Ceará Pacífico, né? Vou dar um exemplo. É um comitê onde se avalia as políticas, se avalia os resultados, se avalia os indicadores, se avalia aquilo que nós propomos aqui no nosso pacto. Aqui está cada meta para ser cumprida, né? Inclusive, quantas unidades prisionais precisariam ser aumentadas para acabar com a superlotação, tirar preso de delegacia, a Polícia Civil, aí você dá espaço para que a Polícia Civil possa cumprir o seu verdadeiro papel. Vou dar um exemplo e aí se constrói com esse comitê de governança, com esse pacto, ações que envolvem não só o Estado, mas outras instituições. Vou dar um exemplo de uma política que nós criamos lá, que é o tempo de justiça, que inclusive foi uma ação que Nova York criou, porque há uma sensação de impunidade no Brasil. O preso acha que comete o crime e não vai dar em nada, né? E, baseado numa experiência de Nova York, se criou o tempo de justiça, que era em um ano, todo homicídio que ocorresse a partir de 2017 no Ceará, em um ano ia ser julgado. Então, para isso, precisaria ter desde a polícia forense na análise criminal, o local onde acontece o crime, de que forma ele vai ser bloqueado para não tirar as provas do local, o papel do Ministério Público, o papel do Tribunal de Justiça. Se criou uma ferramenta que hoje é aberto para você, inclusive, abrir as informações do Tribunal de Justiça para as outras instituições. Então, isso é uma dinâmica de diálogo, de construção que está sendo feita. Então, esse é um exemplo, por exemplo. E nós estamos conseguindo, no último ano de 2018, todos os crimes cometidos a partir de março de 2017 tiveram julgamento em menos de um ano. Isso é uma construção que foi feita coletiva dentro dessa pactuação. E aí, outras ações poderão... Todas as ações que o Mauro, o secretário que assumiu o sistema prisional, chamou o Ministério Público para acompanhar, para que não acontecesse aquela denúncia de tortura, denúncia de maus tratos. Então, chama o Ministério Público, chama a Defensoria para acompanhar, para que não haja, para saber se está se cumprindo a questão da lei do sistema penal. Enfim, eu acredito que Benjamin, é um desafio. É preciso uma constante avaliação desses indicadores. E, infelizmente, o único indicador hoje que nacionalmente é colocado é a CVLI, né, porque há também a sensação também de segurança da população é diferente. A superintendência que nós criamos lá é interessante trabalhar com estratégia científica. Por exemplo, Fortaleza, que é a capital do Ceará, se identificou, se cruzou os dados, onde é que acontecem os maiores problemas de saúde, são naqueles aglomerados subnormais. Onde é que acontece o maior problema de criminalidade, são nos mesmos aglomerados subnormais.
Onde é que acontecem os maiores problemas dos indicadores de educação? São próximos aos mesmos aglomerados subnormais. Então, há uma questão de intervenção também urbana, de desigualdade social muito forte. Se você for pegar hoje cidades cearenses, por exemplo, menores, onde nós implantamos um sistema de segurança mais forte, nós fizemos pesquisa recentemente, 80% da população aprova a segurança. Se você vai para a capital, que tem uma dinâmica maior, que o problema social é muito mais grave, o problema de segurança é muito mais forte. Você tem aglomerados que o carro de polícia não entra numa rua. O carro de coleta do lixo não entra, não pode fazer a coleta do lixo. Um agente de saúde, muitas vezes, não se deixa entrar por medo do tráfico. Então, há uma questão também urbana que precisa ser feita uma interferência muito forte, e aí tem que ter o envolvimento do prefeito, tem que ter recursos, tem que ter investimento. Então, uma série de dinâmicas que é preciso colocar em relação a isso. Mas acredito que, repito, o que nós estamos fazendo, inclusive agora, nós vamos rever, porque como esse plano foi construído durante o ano de 2015 todinho, foi publicado em 2016, está na hora também de a gente reavaliar o que foi cumprido, o que não foi cumprido, o que é que precisa ser revisto nesse plano para construir para os próximos 4 anos, e é o que nós estamos fazendo agora. Obrigado. Ilona, quer responder essa pergunta? Como que as políticas deveriam ser, como sabemos se estão funcionando e como sabemos quando não estão funcionando? Acho que eu vou dar um impacto, vou dar um exemplo mais concreto. Acho que a gente olha muito para, às vezes, processos e não realmente o resultado final, né? E aí, política de drogas tem um ótimo exemplo sobre isso. Acho que a gente tem acompanhado, olha, qual é o tamanho da apreensão de drogas, quantas prisões foram feitas, mas no final das contas está tornando a gente mais seguro ou não está? Está diminuindo a criminalidade ou não está? Está diminuindo o consumo ou não está? Essas perguntas não estão sendo feitas no Brasil. A gente olha muito para processo, pouco para, de fato, resultado de impacto. E é só um caso concreto, até uma pesquisa do Instituto de Segurança Pública do Rio, com dados de 2015. Quando eu penso o tamanho do desafio que a gente tem, onde é que a gente tem que focar, eu tenho certeza que a gente tem que mudar a política de drogas, porque hoje os policiais usam muito do seu tempo em pequeníssimas apreensões. A gente tem aí dados foram 12 mil usuários apreendidos em 2015 no Rio, no estado, e 13 mil traficantes presos. Quem definiu uma coisa ou outra foi o policial ali na ponta, bastante discricionário, porque a gente não tem critério objetivo, só que todas as vezes, mesmo que o usuário não tenha pena de prisão, o policial militar saiu da rua, levou numa delegacia, a droga foi para a perícia, depois o Ministério Público veio a atuar, ele parou num juizado especial criminal. O tempo que isso levou, a mediana de drogas que foi apreendida, e a gente olhando os recursos que a gente não tem, não faz nenhum sentido, gente. E aí eu realmente acho que a gente tem que estar olhando se a gente quer processo, se a gente quer resultado, e olhando o sistema penitenciário, que para mim hoje é um dos principais problemas na criminalidade, a política de drogas é o que foi levando aí ano a ano, a gente vai sendo aí, né, enfim, galgando posições. Somos o terceiro em população carcerária no mundo, depois dos Estados Unidos e China, passamos a Rússia. Adianta só aprender mais? A gente está aprendendo certo? Não é que quem é violento, quem é perigoso, a gente tem que estar preso. Quem causa grandes danos à sociedade tem que estar preso também. Mas é todo mundo que tem que estar preso? A gente não pode ter penas e medidas alternativas às prisões? Quase 2/3 das mulheres presas estão lá por questões de políticas de drogas. São mães, em geral, já de famílias estruturadas. As crianças foram parar num abrigo, com algum familiar, se tiverem sorte. Isso está trazendo mais segurança para a nossa sociedade? Não está. Então, acho que a gente tem que realmente fazer as perguntas certas para saber o que a gente quer de impacto final. Eu acho que a gente não está fazendo isso no Brasil. E aí, só sobre esse tema, tem aí muita dificuldade de avançar no Congresso, mas tem um julgamento no Supremo. O ministro Dias Toffoli está até aqui, né? Enfim, na conferência, está pautado para o dia 5 de junho a questão da criminalização do porte para consumo de drogas. Então, é um tema que pode voltar a qualquer hora. Acho que convido todo mundo que não conhece a conhecer melhor, porque eu acho que a gente pode estar ajudando o trabalho policial, focando ele em crime violento e traficante violento, crimes com arma, corrupção, que causa grandes danos, e tentando pensar em outras formas de punição, penas alternativas à prisão e ressocialização para quem está aí nesse baixo escalão da cadeia e para quem precisa de tratamento. Mas para o consumo, acho que tratar como crime, a gente está aí, é um exemplo concreto de como é que a gente tem medido aí errado, só para ilustrar bem. Só queria aproveitar um gancho para dizer que é exatamente isso que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro. Nós já percebemos que prendendo varejo não resolve o problema, só aumenta a população carcerária
E, portanto, ao extinguirmos a Secretaria de Segurança Pública e criarmos um departamento de combate à lavagem de dinheiro, ao crime organizado, especialmente focado no aumento da criminalidade que levou à apreensão de droga, tão somente de 2006 para cá, depois da mudança da legislação antidrogas, um aumento substancial de apreensão de drogas. Mas não se está investigando aqueles que financiam essa apreensão de droga. E isso é um problema grave, né, que depende de uma inter-relação com a Polícia Federal, que não acontece, mas nós, no Rio de Janeiro, estamos fazendo dever de casa. Tenho certeza que esse departamento, que conta hoje com 120 policiais, são 20 delegados, 100 policiais, está intimamente ligado com o sistema de Big Data do Ministério Público. Está em andamento uma grande operação no Rio de Janeiro, que em breve vai ser consumada, com várias buscas e apreensão, prisões, não no varejo, mas nos graúdos que financiam a droga e fazem com que as comunidades sejam cooptadas por esses grupos de narcotraficantes e ali atraindo o jovem para uma realidade que é uma realidade que empurra ele para o abismo. Então, estamos atentos a isso. E essa prisão no varejo não resolve o problema, e nós sabemos disso, por isso montamos o Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro ao Crime Organizado. E eu espero que a Polícia Federal também faça a mesma coisa. Como disse o governador Camilo, sem uma investigação dura contra aquele que financia o crime organizado, do tráfico de drogas e de armas, não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos estar sempre chovendo no molhado, prendendo no varejo, aumentando a população carcerária e o Brasil continuará a caminho de ser um narco-território. Pegando esse gancho, eu quero ler algumas das perguntas da plateia, algumas que têm tudo a ver com isso. Uma das mais votadas foi: por que não tentar a legalização de drogas para reduzir a criminalidade, focando nos crimes violentos e enfraquecendo o tráfico? Vou ler algumas perguntas e vou dar chance de vocês de responder. Outra pergunta, acho que isso vai mais para o governador Witzel, mas também é interessante ouvir a opinião do governador Santana. Como visam combater as milícias e grupos de extermínio com participação de agentes do Estado? Realmente isso é um fenômeno, até agora, que tem a presença mais forte no Rio do que qualquer outro lugar do país, mas é um perigo, certamente, para outros lugares também. Tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer ao governador Witzel, o que você acha da política do governador Santana de misturar os presos, né? de não ter o Bangu 3 é Comando Vermelho, o Bangu 4 é ADA. É assim que tem funcionado, assim tem mantido o sistema carcerário carioca, fluminense, relativamente em paz durante muitos anos, desde 2003, a última vez que houve um massacre. Mas tem uma proposta aqui que diz que para enfraquecer as facções tem que fazer valer a lei das execuções penais. Eu queria saber a sua opinião de tentar uma política dessa no Rio. Ao mesmo tempo, quero perguntar para o governador Santana. Então, visto que essas políticas, tanto a política da Força Policial no Rio, como a política de administração penitenciária cearense, é tudo concebido dentro da lei, de fato, de fazer valer a lei. Não seria o caso de maximizar a transparência em termos de grupos de sociedade civil, deixar ao máximo entrar, inspecionar, ver as condições dentro, acompanhar a ação policial? Se é o caso que essas políticas estão todas dentro da lei, seria o caso de maximizar o sunlight, né? A maximizar a transparência e a abertura para grupos de fiscalização, tanto das defensorias, tanto da sociedade civil. Ou como vocês percebem esse assunto? Vamos começar com o governador Santana, lembrando que só temos 5 minutos restando no painel. Bom, iniciando aqui pela transparência, Benjamin. Bom, eu tinha acabado de dizer, essas ações estão sendo... Primeiro, eu defendo que os estados precisam fazer cumprir a lei do sistema de execução penal dentro do sistema prisional, né? E vamos manter firme essa decisão no Ceará, porque compreendemos que essa ação interfere fortemente fora nas ruas, né? Desmantelar toda a organização que existia dentro do sistema prisional. E, repito, enfrentamos, não foi fácil tomar uma decisão dessa, porque isso mexe com a população,
é que a primeira ação de um grupo criminoso, quando o Estado faz cumprir a lei, é querer aterrorizar a população, é queimar ônibus. Fortaleza tem 1,5 milhão de pessoas que se transportam diariamente de ônibus. A primeira coisa que eles fazem é queimar o ônibus para assustar a população. Então, passamos um mês nesse combate com 29 mil homens da Polícia Cearense trabalhando, mas mostramos que é preciso mostrar que quem manda é o Estado brasileiro, quem manda é o Estado que fazia cumprir a lei, e isso é uma questão que nós vamos manter fortemente lá, e que já tem os impactos disso. Nós, repito, nós estamos com o terceiro mês, já vimos no ano de 2018, reduzimos 12% CVLI, homicídio, e nesses 3 meses é impressionante a queda de homicídios que está acontecendo no Ceará. Isso vamos avaliar, qual o impacto disso, se o crime vai se reorganizar fora, se isso é uma coisa que ainda a inteligência está trabalhando para enfrentar essa questão. Mas, repito, há que ter, e é uma determinação nossa, de ter transparência nas ações dentro do sistema prisional. Inclusive, agora nós passamos por toda uma fiscalização, uma auditoria do Ministério dos Direitos Humanos, fruto de algumas denúncias de esposas de presos que estavam... mas, repito, a orientação sempre do secretário é levar o Ministério Público, levar a Defensoria, para que não haja dúvida em relação... É a sociedade civil sociedade também? Civil, que faz parte... E a coisa é simples, é tirar as tomadas das celas, tirou o ventilador do preso, mas evitou que ele agora recarregue o celular, que, inclusive, muitas vezes entravam por questões também, por conivência também de agentes públicos. É por isso que o Ceará tem uma Controladoria Geral de Disciplina, que é um outro ponto que você colocou aqui, que ela é independente, Então, há um certo temor também das forças policiais, porque a Controladoria bota para fora, expulsa, pune quem se desvirtuar da disciplina ou fugir a ela em relação ao comportamento policial. E em relação, estou falando isso em relação um pouco ao combate à milícias, que não é muito o caso do Ceará, mas que há todo um regramento da CGD, que é uma secretaria independente, repito, acho que é o único modelo no Brasil em relação a isso. E em relação à questão da legalização das drogas, acho que é um debate que precisa ser aprofundado, precisa se analisar as experiências que outros países tomaram em relação a isso, para avaliar se é um caminho que o Brasil precisa tomar ou não. Eu acho que nenhuma política pública, repito, deve ser tomada sem uma análise profunda, científica, de experiências passadas, e que não seja também discutida e dialogada com a população e com a sociedade. Acho que o caminho do diálogo é o melhor caminho para construir qualquer política pública e empoderar também as pessoas. Não adianta nada eu querer ir lá num bairro de Fortaleza, querer fazer uma intervenção, se eu não empoderar a comunidade, se eu não envolver a comunidade, se eu não discutir com ela quais são as prioridades. E eu acho que esse é o caminho para combater a questão da violência no Brasil. Obrigado. Rapidamente, eu acho que 1 ou 2 minutos cada um, e aí já temos que sair da sala, porque já vai entrar... Desculpa isso, eu falei. Não, sem problema, sem problema. Pessoal, respondendo à questão da milícia, nós estamos efetivamente combatendo a milícia, já tivemos várias prisões envolvendo milicianos na comunidade de Rio das Pedras, também foram presos milicianos que moravam em imóvel de luxo num bairro do Leme, no Rio de Janeiro, e da mesma forma como a reestruturação da Polícia Judiciária está permitindo as investigações no combate aos financiadores do tráfico de drogas e de armas, os milicianos também estão sendo combatidos. São crimes diferenciados. A milícia é mais parecida com a máfia. Ela age nas sombras, no subterrâneo, com a corrupção policial. E tive uma conversa com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o doutor José Eduardo Cussen, e disse a ele da importância do Ministério Público como controlador da atividade policial. Então, o Ministério Público pode e deve estar na investigação de atos de corrupção. Agora, também na Polícia Judiciária e na Polícia Militar, eu determinei que na organização da corregedoria se desse independência aos corregedores. E isso tem sido cumprido. Há policiais sendo presos por conta de envolvimento com crime organizado, há uma corregedoria sendo cobrada, inclusive há o Ministério Público também participando
dessas investigações e, portanto, estamos fazendo o sistema funcionar. A corrupção será duramente combatida através da Controladoria Geral do Estado. Dentre as 10 medidas de combate à corrupção, nós vamos implementar uma delas, que é o teste de integridade e análise de sinais exteriores de riqueza. Talvez o primeiro estado que vai se propor a implementar isso, o estado do Rio de Janeiro, para que a corrupção seja de todas as formas combatida. Também lançamos um telefone que é o Disque Corrupção, é um telefone que no anonimato se pode falar de medidas de atos de corrupção, e eu recentemente determinei que no Rio de Janeiro não fosse feita mais nenhuma blitz da Polícia Militar com reboques para a população. As fiscalizações no trânsito serão feitas com o Detran Seguro, um programa que é semelhante à Lei Seca, que já existe no Rio de Janeiro, que já se estendeu, inclusive, no meu governo para a área marítima, e é dessa forma que nós vamos conseguir evitar a corrupção, se não acabar com ela, mas reduzir sensivelmente a corrupção da atividade policial em todos os segmentos do governo do Estado do Rio de Janeiro. Em relação às prisões, nossa política no Rio de Janeiro vai ser criar mais unidades, porque hoje nós temos 51 mil presos e capacidade apenas para 25 mil. E nós temos 20 mil presos provisórios, já pedi à Defensoria Pública, órgão que eu já fiz parte, já fui defensor público no Estado do Rio de Janeiro e trabalhei no sistema penitenciário e sei que a importância da Defensoria Pública para isso é fundamental. E também a vara de execução penal, o envolvimento do Tribunal de Justiça. Por isso, nós criamos o Conselho de Segurança do Estado, que é presidido por um desembargador, tem mais um juiz de direito, um membro do Ministério Público de segunda instância, de primeira instância, secretário de Direitos Humanos, secretário de Polícia Civil, secretário de Polícia Militar e convidados, a OAB, organismos internacionais, para que nós possamos ali fazer com que as políticas públicas de segurança sejam debatidas e enunciados sejam lavrados como recomendação ao governo do Estado. Então, eu acredito que, dessa forma, nós possamos ter um sistema penitenciário que vai fazer o exame criminológico, separar os criminosos por grau de periculosidade para poder fazer a recuperação dele. No momento, o sistema está completamente desordenado. Não é possível 25 mil vagas e ter 51 mil presos. Houve... Tempo esgotado. Muito obrigado. Então, houve realmente um problema crônico de corrupção no Estado e nós estamos agora resgatando as finanças e a dignidade do governo através das políticas públicas sérias. Muito obrigado. Obrigado, governador. Elora. Rapidamente, sobre a questão das drogas, eu acho que a gente tem bastante informação que nos permitiria caminhar para, pelo menos, uma regulação responsável da maconha. A gente está aqui em Massachusetts, já é, enfim, o 9º estado americano onde essa regulação é feita. Ninguém está vendo aí traficantes dando tiro para tudo quanto é lado, tá? Enfim, estamos olhando aí os resultados de Colorado, Califórnia, Uruguai, enfim, outros países que também estão indo por essa, Canadá agora. Então, acho que tem bastante tranquilidade de dizer que isso nos ajudaria bastante em aliviar recursos do sistema de repressão policial, colocar no sistema de saúde, prevenção. Para outras drogas, honestamente, a gente teria que estar estudando mais, a gente não sabe qual é tratamento muito efetivo para cocaína, por exemplo. A gente tem isso para heroína na Europa, porque investiram muito. Então, acho que a gente tem que dar passos. Mas eu acredito, como visão, que a regulação responsável, quer dizer, trazer sob a lei, é muito melhor do que deixar como está. Hoje, o Libera Geral está aí, está liberado, gente. Para quem quer, sem controle nenhum de qualidade, de idade, de quem consome, de consome, como, enfim, está liberado. Acho que a gente tem que trazer para a lei, sim, e a gente tem passos para dar com algumas drogas diferentes de outras. E acho super interessante aqui todas essas questões de milícia, não conheço ainda a fundo, mas dizer que isso é fundamental, e quem quiser entender melhor o que pode ser feito, convido mesmo a entrar nas agendas, essa agenda precisa de mais gente. Quem quiser uma tradução, tem alguns livros aqui meu, enfim, Segurança Pública para virar o jogo, e já traduz um pouco da agenda técnica para também qual é o nosso papel no cidadão, mas deixar esse pedido aqui de que a gente se envolva muito mais nesse debate. Esse debate é central para o desenvolvimento do nosso país, mas também para esse fortalecimento das instituições e da nossa democracia. Obrigada, gente. Obrigado a todos.